Olá, e seja muito bem-vindo aqui à nossa bateria de exercícios aqui do Conquiste Seus Sonhos. Sou o professor Heitor Grilo e vou te ajudar em várias resoluções voltadas para a sua prova de concurso público sobre o assunto de conhecimentos gerais. Então, pessoal, fica atento. Todas as questões aqui foram baseadas nas questões da banca IBFC nos últimos 5 anos, tá bom? Principalmente as iniciais. Depois eu tive que complementar, porque o assunto da sua prova é mais pontual, aí as últimas são de outras bancas, mas mais ou menos na mesma temática, então não se preocupa, nada fora do edital e nada diferente do que vai aparecer, tá bom? Se você só quiser ter um parâmetro aí, errar mais ou menos aí no máximo 3 questões, fica tranquilo, você está indo bem, uma pequena outra correção, mas você está indo muito bem. Heitor, errei entre 4 e 5 questões. Toma cuidado, você está no limite ali para sua aprovação, não vacila, estuda. Heitor, estou errando 6 ou mais questões, significa que falta ali você se dedicar um pouquinho melhor. De repente, ver uma aula ou outra, reforçar alguns conteúdos teóricos, tá bom? Então, para você ter esse parâmetro. Lembrando que no final eu coloco sim a playlist ali das aulas para você assistir. Tudo completo e gratuito aí para você, tá bom? Então vamos começar. E antes de qualquer coisa, não esqueça de dar like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, caso queira, torne-se membro do canal. E vamos dar início aqui aos nossos exercícios. Primeiro deles, o Brasil ocupa grande parte do sul do continente americano e é considerado um país populoso, é verdade. Sobre o território brasileiro, leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa incorreta. Cuidado, hein? Toda vez que tem isso, pessoal, a gente meio que esquece, então, por favor, toma cuidado. Ele quer a errada, tá bom? O Brasil é o 5º maior país do mundo em extensão territorial? É verdade, é o 5º maior país do mundo em extensão territorial, então tá certo, mas ele quer errada. O Brasil está dividido em 27 unidades da federação, 126 estados, mais o Distrito Federal. O que você acha, pessoal? Ele tem, lembra que a gente falou naquele slide sobre a questão do Brasil? São 26 estados, mais o DF. Lembra? Beleza? Grande parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Cuidado, hein? Cuidado. Seja acima da linha do Equador. Pessoal, você já entendeu a pegadinha? Então vou pular e vou para D. O Brasil está localizado na América do Sul. Também está certo. Então a gente tem 3, né, corretas. Heitor, só sobrou a C, mas aonde que está o erro? Ele está no hemisfério sul? Tá. Só que não é acima da linha do Equador, é abaixo. Eu quis fazer a seta e não fiz. Abaixo da linha do Equador, a grande maior parte. Então, mas quais são as linhas que passam no Brasil? É a linha do Equador e o Trópico de Capricórnio, lembra disso? E o pedaço ali do norte do Brasil até pega na linha do Equador, mas a grande maior parte, né? A grande maior parte está no hemisfério sul, não é acima, é abaixo. E ele fala que grande parte está acima. Olha só, hein? Erro de português para tentar te enganar. Então, só pode ser a letra C. Cuidado, tá bom? As lutas camponesas sempre estiveram presentes na história do Brasil. As ocupações de terra realizadas pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, e por outros movimentos populares são ações de resistência frente à intensificação de concentração fundiária e contra a exploração, que marcam uma luta histórica na busca contínua de conquistas de terras de trabalho a fim de obter condições dignas de vida e de sociedade justa. Sobre a disputa fundiária do Brasil, assinale a alternativa incorreta. De novo, hein? Cuidado, hein? Quanto à caracterização dos seus agentes. A. Posseiros são indivíduos que ocupam, sem conflitos, porções de terra particular ou devoluta com o intuito de possuí-la sem título legítimo de propriedade. Bom, pessoal, é a definição que a sua banca traz, tá? Então, aqui não tem muito para onde correr, tá? Heitor, mas às vezes tem conflito. Pessoal, é definição de banca por motivos também políticos, mas a gente não vai entrar nessa seara, a gente está aqui para acertar a questão, tá? Então, só a banca fala, a gente confia, vamos embora. B. Meeiros é o trabalhador rural que trabalha
terras que não são de sua propriedade e reparte seus rendimentos com o proprietário. Beleza, certinho, tranquilo. C, aqui a gente falou na aula, não sei se você lembra. Latifundiários é o proprietário de imóvel rural, até aqui beleza, de pequena ou média extensão? Não, latifundiários são os grandes proprietários, lembra disso? Grandes proprietários de extensões de terras. Tanto é que a gente falou que cada vez mais você tem menos pessoas com mais terras. São os grandes latifundiários, lembra disso? Então não é para subsistência, muito pelo contrário, é para produção em larga escala, tá bom? Então ele quer, né, saber a questão errada, então a gente já achou, é a letra C, mas vamos ver as outras, né? Vai que... Grileiro é um invasor de terras devolutas ou de particulares que forja através de artimanhas, documentação que eu caracterizo como proprietário legal e de fato da terra, certo? Assentado é o trabalhador rural que ocupa lote de terra e reconhecido e implantado pelo Estado para fim de reforma agrária. Também está correto, pessoal. Portanto, a alternativa correta só pode ser a letra C. Próximo. É o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos para o futuro. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o conceito descrito no texto. Para quem vê a aula, pessoal, é muito fácil, né? Quando a gente está falando de desenvolvimento sustentável, é nós utilizarmos todos os recursos naturais, ok? Que nós precisamos para a geração atual, mas sem nos comprometer, ou seja, sem acabar, sem limitar para gerações do futuro. Ou seja, é o equilíbrio. Esse equilíbrio, pessoal, do desenvolvimento sustentável, tem uma segunda definição também, tá? Que é a questão de você ter o equilíbrio econômico, você ter o equilíbrio social, você ter o equilíbrio cultural, tá bom? E, claro, é o equilíbrio do meio ambiente. Então, todo mundo sai ganhando. É equilíbrio, tá? Ou seja, isso é a definição, são uma das duas definições que sempre cai na sua banca, ou seja, desenvolvimento sustentável. Não é reserva legal, não é terra indígena, não é conservação e nem a reabilitação ambiental. Portanto, letra A, a nossa resposta. O produto interno bruto do Brasil em 2021 foi de 8 trilhões. Ok. No último trimestre divulgado, o valor foi de 2 bilhões e 300 milhões, vamos arredondar. Assinale a alternativa correspondente à unidade federativa que detém maior PIB do Brasil de forma correta. Pessoal, maior PIB brasileiro de todos os estados é o estado mais industrializado, inclusive, que é o estado de São Paulo. Tá bom? Portanto, a alternativa correta não é Minas, não é Pará, não é Bahia, e sim São Paulo, letra D. A Constituição, isso aqui, pessoal, presta atenção, hein? Caiu algo na sua prova que deveria ser anulado, mas não foi. Então eu trouxe a questão justamente por causa disso. E o porquê que eles alegaram que não queriam anular, mas porque, na minha opinião, e de todos os outros professores, deveria. Vou explicar. A Constituição Federal de 88 traz disposições específicas sobre o meio ambiente, no capítulo 6 do meio ambiente. Legal. Acerca das disposições sobre o assunto, assinale a alternativa que apresente corretamente um dos ecossistemas considerados como patrimônio nacional pela Constituição Federal. A sua prova, seu edital, ele não aborda direito constitucional, certo? Então, o artigo 225 não deveria ser abordado. Mas qual que é a alegação da banca? Ah, mas aborda o meio ambiente. Ué, se aborda o meio ambiente, pode ser de diversas fontes, diversos textos de lei, mas não veio. E como fala, né, de ecossistemas, fala não, mas ecossistema cai. Então, pessoal, aqui está o texto do direito constitucional, onde ele fala, tá? Inclusive no número 4, quais são eles, mas os nomes a gente aprendeu em aula. Então, se você quiser decorar entre aquilo que a gente falou, aquilo que é considerado patrimônio nacional, tem uma forma fácil de você decorar, tá? Você decora primeiro, zona costeira, tá tudo escrito aqui embaixo, tá? Marquei em vermelho. Zona costeira aqui você decora sozinho, beleza? Heitor, já decorei. Depois você decora assim, ó, SPAM, que nem de e-mail, sabe?
já que a gente está vendo informática em outros momentos também. Spam, Serra do Mar, as iniciais. P de Pantanal, tá bom? A de... não, é AM, né, que eu decorei. A Floresta Amazônica, então Amazônia, tá? Amazônia, é isso. E o M é Mata Atlântica, tá bom? É assim que eu decorei, pra gente saber todos eles, tá? Então, caso caia patrimônio cultural, o que não deveria, você decora dessa forma, tá? Mas os ecossistemas, os biomas do Brasil a gente teve que ver, então pode ser que caia. E aquele mistura clima, vegetação, mistura um monte de termo, até do nada, né? O Fernando de Noronha, sei lá por quê. Heitor, e basicamente é o quê? Bom, pela nossa lista era o primeiro item, né? Zona costeira. Então, não é Mata dos Pinheiros, Pampas, nem Mata dos Cocais, Fernando de Noronha, só sobrou zona costeira, portanto, ficamos com a letra C. Pessoal, às vezes vem umas coisas assim e paciência, não tem muito o que fazer. O planeta precisa que as emissões de gases do efeito estufa sejam reduzidas com vigor nos próximos anos. Infelizmente, nosso cenário de emissões para 2020 é de aumento, afirmou Tasso Azevedo, coordenador técnico do Observatório do Clima. A cenário alternativa que apresenta de forma errada, incorreta, uma atitude que pode auxiliar na redução dos gases do efeito estufa. Então ele quer saber aquilo que não vai ajudar em nada na redução do efeito estufa. Não ajuda. Produzir menos lixo. Pessoal, se eu produzir menos lixo, eu estou jogando menos... estou queimando menos lixo também. Se eu queimo menos lixo, eu diminuo a produção de CO2 na atmosfera. Tá? Então, não é. Utilizar o transporte público. Bom, vamos pensar um pouquinho. Se eu utilizo mais transporte público, quer dizer que você concentra, por exemplo, num ônibus ou no metrô, muito mais pessoas do que se tivesse todas uma por uma num carro, né? Uma por uma num carro, então você diminui muitos carros. Se você diminui muitos carros circulando, você diminui a produção de CO2. Diminuindo, você está reduzindo a destruição, né, da redução de gases ali da camada de estufa. Então, a B está correta, então não pode ser, tá? C, reduzir a queima de combustíveis fósseis. Sim, pessoal, principalmente, né, carvão. Quando a gente diminui a produção, né, de petróleo, carvão e etc, o que você faz eles são extremamente poluentes. E muito das nossas indústrias, tudo que a gente faz, a gente precisa queimar para produzir e transformar materiais. Portanto, você fazendo a redução da queima de combustíveis fósseis, você está auxiliando na redução de gases. Portanto, pessoal, tá certo. Se tá certo, ele quer errada, não podemos marcar. Letra D, reduzir o consumo de carne bovina. É verdade, pessoal. Sabe que no mundo, né, os animais, principalmente as vacas, elas produzem gás metano, né, naturalmente. Portanto, há milhões de toneladas que são jogadas na atmosfera e isso também prejudica, né, produz muitos gases no efeito e que prejudicam o efeito estufa. Então, se você reduzir o consumo, elas também não vão ser criadas. Não sendo criadas, não emitem gás metano e, portanto, tem essa ligação direta, tá bom? Então, tá certo. Então, não pode ser a letra D. Só sobrou uma, né? Evitar produtos... Cuidado, evitar, né? Evitar produtos de maneira sustentável. Não, muito pelo contrário. Se você... evitar os produtos de maneira fabricado, você não vai estar agindo diretamente nesse processo. Você tem que utilizar os produtos mais sustentáveis. Portanto, pessoal, é justamente a letra E, né? Ele quer correta e usa evitar, né? Dá um nó na cabeça, mas é o negativo do negativo, digamos assim. Então, deu para entender. Então, o correto é a letra E. A questão correta, né? Mas a alternativa é errada, tá bom? Ufa! Sustentabilidade é um termo que cada vez mais frequente no dia a dia da sociedade. Das empresas, da pessoa física, todos têm se tornado mais interessados no movimento.
Nesse contexto, assinale a alternativa correta sobre o principal objetivo do desenvolvimento sustentável. Pessoal, desenvolvimento, a gente falou, né? É você utilizar os recursos, os meios naturais que nós temos agora, as necessidades do momento, do presente, mas sem prejudicar o quê? As gerações futuras, tá bom? Então é o equilíbrio, lembra disso? Equilíbrio e desenvolvimento sustentável, tá bom? Então vamos lá. Letra A, aumentar o PIB dos países? Não. B, reduzir o consumo de recursos naturais? Não necessariamente, inclusive o equilíbrio ele está no meio ambiente, mas também na questão da produção, ou seja, você não vai reduzir, depende muito do equilíbrio, tá? Então você não pode só fazer uma coisa. C, atender às necessidades dos presentes sem comprometer as gerações futuras. Exatamente como eu falei aqui, né? Portanto, já temos a nossa resposta. Vamos ver a D, eliminar a pobreza mundial. É um tema bem interessante, mas não é do desenvolvimento sustentável, apesar de ter alguma ligação. Então, pessoal, principal questão mais correta, letra C. Próxima, a sustentabilidade como princípio norteador das ações individuais e coletivas apresenta um compromisso com A, o consumo desenfreado e a exploração ilimitada de recursos naturais? Não, senão acabou, né? Que sustentabilidade é essa? Então, é o oposto, inclusive, então não pode ser. B, a preservação do meio ambiente e a garantia de um futuro digno para as próximas gerações. Linda, né? Exatamente como a gente falou, mas vamos ver as outras. O crescimento econômico a qualquer custo, não importa o que aconteça, mesmo que em detrimento da qualidade de vida. Nossa Senhora, não pode ser. D, a manutenção do status quo. Sem a necessidade de mudanças, muito pelo contrário, temos que mudar as nossas atitudes de padrão de consumo e de produção, tá? Então, não pode ser a letra D. Portanto, pessoal, vamos ficar caber, né? A preservação do meio ambiente, a garantia de um futuro digno para as próximas gerações. Próxima. O uso excessivo de agrotóxicos na agricultura pode causar diversos impactos ambientais, é verdade. Quais os seguintes impactos está diretamente associado ao uso intensivo de agrotóxicos? Pessoal, quando a gente usa muito agrotóxico na indústria, o que acontece? Melhora a qualidade do solo? Não, muito pelo contrário, piora, né? Contamina os recursos hídricos? Sim, pessoal, toda vez que a gente está lá no terreno, a gente está plantando lá, seja lá o que for, de repente a gente vai e joga nosso agrotóxico aqui. O que acontece? Esse agrotóxico ele vai caindo, tem os lençóis freáticos que ficam aqui embaixo, no subterrâneo passando, que depois vão levar ali para o nosso mar, tá bom? E esse agrotóxico ele entra em contato com os lençóis subterrâneos, contamina aqui, contamina o mar, tá bom? É assim que faz. Vamos ver a C, aumento da polinização das abelhas? Não, muito pelo contrário, né? As abelhas estão indo embora, inclusive. D, redução da erosão do solo? Não, você inclusive prejudica mais o solo, como eu acabei de falar. Portanto, pessoal, só pode ser letra B. A principal causa do desmatamento em larga escala falamos em aula, né? Que 95% de todo o desmatamento que acontece em todos os biomas brasileiros são por dois motivos. Quais são? Pecuária, ou seja, criação, né, de animais, e também por causa da agricultura em larga escala também, tá bom? Por causa desses dois motivos, mais de 95% de todo o desmatamento do Brasil. Então, não é os incêndios naturais, não são a construção de casas e cidades, não é por busca de minerais e pedras, e sim pela expansão da agricultura e da pecuária. Portanto, pessoal, alternativa correta, letra A. A geopolítica brasileira, inserida em um contexto global complexo e dinâmico, exige. Pessoal, hoje no mundo geopolítico, onde a gente tem vários conflitos no mundo, o que o Brasil deve fazer? O isolamento do país em relação aos principais blocos econômicos? Não, se a gente se isolar, pessoal, acabou, né? Você não consegue mais ter relação, não consegue mais comprar produtos, você não consegue mais desenvolver relações econômicas. Quando a gente se isola é que a gente não consegue se sustentar. Por quê? Porque nenhum país consegue produzir tudo aquilo que a gente precisa.
porque depende muito dos recursos naturais, e por mais que o Brasil seja grande, ele é limitado também. Então a gente não tem todos os recursos, nenhum país tem, né? Então a gente sempre vai precisar de parceria com os outros. Então não pode ser a letra A. B. Atuação proativa na defesa dos seus interesses estratégicos. Beleza, legal, é isso. Com a proteção da Amazônia, temos, e a promoção da integração regional da América do Sul. Tá em falta, inclusive, mas deveria ser, né? A gente não sabe quase nada nos nossos países parceiros aqui no mesmo continente. Mas vamos ver as outras? A submissão aos interesses das grandes potências mundiais, não, a gente não tem que ser submisso, não. O Brasil é um país soberano, né? Então, abrindo mão de sua autonomia e capacidade... Não, pessoal, imagina, cada país decide aquilo que acha, né? A soberania, a independência são questões primordiais. A neutralidade em relação aos conflitos e crises globais, evitando qualquer tipo de envolvimento ou posicionamento político. Não, muito pelo contrário, né? A gente tem que se posicionar contra as injustiças e tudo mais, apesar de que o Brasil dos últimos anos está se posicionando a favor, né, de várias ditaduras pelo mundo. Infelizmente, no caso, por exemplo, do conflito que a gente tem, né, na Rússia e na Ucrânia, né, que o Brasil oficialmente, né, apoia os países do Irã, aos países da Rússia, né, e vários outros aí ligados a países ditatoriais. E, infelizmente, um posicionamento que o Brasil decidiu, tá bom? Mas fazer o quê? Então, infelizmente, você tem que se posicionar, mas a favor, né, da democracia e da igualdade e da justiça social, que é o que diz a nossa Constituição. Portanto, a alternativa correta é a letra B. Urbanização acelerada no Brasil, especialmente a partir da segunda metade do século XX. Lembra que a gente falou, né, de vários processos de crescimento das pessoas saindo desde os anos 20 até os anos 60, 70? Você teve grande saída das zonas rurais para as zonas urbanas, né? Hoje só 10% das pessoas vivem nos campos, enquanto mais de 90% vivem nas grandes cidades. Portanto, ele quer saber o que aconteceu com as cidades com esse grande crescimento. As cidades teve uma grande melhoria da qualidade de vida da população, com acesso universal a serviços básicos como saneamento, saúde e educação. Infelizmente não, né? Como eu queria marcar essa alternativa, pessoal, mas acontece que mais de 50% da população brasileira nem sequer tem acesso ao saneamento básico. Você acredita? Então, infelizmente, não pode ser. Mas queria bastante marcar essa, mas não é. B. Redução das desigualdades sociais, integração harmoniosa entre as diferentes classes sociais. Imagina, né? A gente vive em conflito social e a gente tem uma grande desigualdade social hoje em nosso país, das maiores do mundo, inclusive. Então, não pode ser. C. A expansão desordenada das periferias. Pois é, a favelização, a violência urbana, a gente sabe muito bem como é que é, né? E a precarização dos serviços públicos. Infelizmente, essa é a alternativa correta, não tem nem por onde escapar. Só viver 5 minutinhos no Brasil que você não erra essa questão. D. A superação dos problemas ambientais urbanos, complementação de políticas eficazes de resíduos e controle da poluição. Quem disse, né? Muito pelo contrário, a gente tem muitos problemas ambientais urbanos que não são resolvidos pela ineficiência das leis e dos políticos que nós temos em nosso país. Portanto, a alternativa correta, infelizmente, com muita dor no coração, é a letra C. A crise climática global, marcada por eventos extremos como ondas de calor, secas, inundações e incêndios florestais, exige, aliás, isso é uma realidade, né, que está cada vez mais acontecendo, não só no nosso país, mas no mundo todo. O que a gente tem que fazer com relação a isso tudo, pessoal? Aumento de temperaturas, incêndios, inundações. A negação da ciência e a manutenção dos padrões atuais de produção e consumo. Se você continuar produzindo e consumindo o que está fazendo agora, isso aqui vai aumentar, pessoal. E negação da ciência, pelo amor de Deus, né? Não é espaço para isso. Então, letra A, chuta que não é. Certeza que não é. B. A adoção de medidas urgentes e ambiciosas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Legal, tem que ser, né? Tinha que ser radical e forte. Promover a transição de fontes de energia renováveis e proteger a biodiversidade. Olha que legal, né? Então é isso aqui que a gente deveria fazer e não faz. Mas vamos ver as outras. A migração em massa das populações afetadas nas regiões menos vulneráveis, abandono das áreas costeiras e o risco e as zonas de risco. Basicamente vamos fugir, né?
dos problemas. E não é assim que a gente vai combater as coisas. D. A construção do megaprojetos de engenharia climática com injeções de aerosóis na atmosfera para controlar artificialmente o clima global. Não, pessoal. Além de trabalhoso, não faz nem sentido isso. Vamos jogar um produto químico na atmosfera. Não, essa questão aqui, essa D é só para tirar sarro, não pode ser. Portanto, pessoal, a alternativa correta é a letra B. Êxodo rural no Brasil é quase o dobro da média mundial e desafia a sustentabilidade do campo e da cidade. O Banco Mundial aponta que o percentual da população rural encolheu 34% em 22 anos no país, quase o dobro da média mundial. E aí depois ele vem com um textinho explicando o que é, né, o êxodo rural e vem falando. Êxodo rural é o nome dado ao fenômeno da migração de moradores do campo para as cidades. A gente viu isso em aula e tá tranquilo, né? Geralmente em busca de melhores oportunidades para o desenvolvimento pessoal. Além da redução de percentual da população rural, as cidades passam a enfrentar consequências do crescimento desordenado. É verdade, as cidades crescem sem nenhum planejamento. Letra A. Ruralização das cidades, que têm o seu espaço invalidado a partir da socialização entre diferentes grupos. B. Redução da mão de obra qualificada para a prestação de serviços que carecem de especialização técnica acadêmica. C. Segurança alimentar e nutricional através do consumo de ultraprocessados como alternativa à rotina agitada das cidades. Ou D. A habilitação precária e segregação socioespacial diante da infraestrutura urbana, que se torna insuficiente devido às modificações. Pessoal, um dos grandes problemas das grandes cidades com grande crescimento que as pessoas não têm onde ficar, os preços ficam mais caros, né? Então, e em volta, né, depois as pessoas não têm um transporte adequado porque tem muita gente, não vai ter acesso à alimentação, então é tudo uma dinâmica, né, que vai surgindo se não tiver planejamento urbano. Portanto, a melhor alternativa, pessoal, é a letra D, tá? Habitação precária e segregação socioespacial diante da infraestrutura urbana que se torna insuficiente devido às modificações. É correto afirmar que o nome das regiões do Brasil tem por sua origem. Bom, pessoal, lembra que a gente tem a região norte, região sul, a região centro-oeste, estou tentando fazer mais ou menos, né? A região sudeste e a região nordeste. Lembra disso? Isso são as 5 regiões do Brasil. E ele quer saber por que tem esses nomes. Porque o norte fica em cima, o sul fica embaixo, o centro-oeste ali no meio, só que mais para o oeste, o sudeste aqui entre o leste e o sul, e o norte e nordeste aqui no canto. Pessoal, isso aqui é a nossa rosa dos ventos, no final das contas, como a gente falou em aula. Então, isso está envolto nos pontos cardeais e colaterais, tá bom? Lembrando que os cardeais é norte, sul, leste e oeste, tá bom? E os colaterais são os outros. Portanto, a gente não é por causa do trópico de Câncer e Capricórnio, não é por causa do meridiano e antimeridiano, regiões da Europa e nem por causa de comunidade indígena, e sim por causa dos pontos cardeais e colaterais. Portanto, a alternativa correta é a letra C. Sobre os incêndios no bioma do Pantanal, analise os pontos a seguir. Cerca de 95% das queimadas do Pantanal em 2024 tiveram a origem em propriedades privadas, com registro recorde de 3.000 focos de incêndio de 1 de janeiro até 25 de junho. É verdade, pessoal, muitas das queimadas foram por conta disso, então é verdade. No primeiro semestre de 2024, o Pantanal bateu recorde de queimada, é verdade. Entre 1 de janeiro, 3.500 focos, um dos números mais de 20 vezes acima do registrado no mesmo período do ano, sendo o maior número de séries históricas do Instituto Nacional de Pesquisa, o INPE, iniciado em 98. Os números oficiais apontam que as atuais queimadas do bioma estão completamente fora do padrão de dinâmica natural do fogo do bioma. Perfeito. 3. Apenas 189 dos incêndios foram registrados nas terras indígenas e comunidades de conservação, e quase nenhum incêndio tem sido iniciado por causas naturais, como raio, o que torna a ação humana o principal fator do fogo. Também foram ações feitas por seres humanos, tá bom? Portanto, pessoal, a 1, a 2, a 3 estão verdadeiras. É correto afirmar que todos os pontos acima estão corretos? Verdade. A 1 e a 2 e 3 são verdadeiras, portanto, a alternativa correta é a letra A.
No Pantanal, o fenômeno conhecido como regra dos 30 contribui para a ocorrência de incêndios florestais. Esse conjunto de fatores inclui dias sem chuva, umidade baixa e temperaturas elevadas e ventos fortes. Quais fatores não faz parte da regra dos 30? Temperatura acima dos 30. Ele falou temperaturas elevadas, tá? Então não é. Vento acima de 30. Ele fala de ventos fortes. Então não é. Precipitação acima de 30 milímetros. Ele falou que era sem chuva. Como é que vai ter? Precipitação, você tinha que saber que é a mesma coisa que quantidade de chuva. Então, essa aqui não faz parte, tá bom? Umidade abaixo de 30%. E ele fala umidade baixa também não pode ser. Portanto, pessoal, a única que não faz parte é a chuva, tá? Precipitação, porque ele fala justamente isso, ó, sem chuva. Interpretação textual. Letra C, a nossa correta. E aí, pessoal, como é que você foi? Acertou bastante questão? Fala pra mim, escreve aqui embaixo nos comentários, quero saber. Obrigado, tá, por ter assistido mais um vídeo. Boa sorte na sua prova. Não esqueça de dar o like, inscrever no canal, comentar, compartilhar, clicar no sininho, caso queira, torne-se membro do canal. Obrigado e boa sorte. E nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até mais.